Olá, sou o pastor Gary Haynes e está começando mais um programa Movimento dos Discípulos. Você vai ver que no ano de 1948, uma coisa aconteceu que nunca na história do mundo ninguém poderia nem imaginar que poderia acontecer uma coisa dessas. Então você imagina que no ano 134 foi a hora que os romanos destruíram a maior parte dos judeus em Israel, reconstruíram no estilo deles, né? E trouxeram um monte de povos de outros lugares e popularam ali, e os judeus que sobraram acabaram espalhando para muitos lugares e bem menos deles moravam em Israel, né? Do ano 134 até o ano de 1948. Então você faz a matemática, estamos falando em 1814 anos passaram. 1814 anos passaram, imagina um negócio desse. E o povo de Israel voltaram a Israel, foram aprovados pela ONU para retomarem a sua terra como uma nação. Incrível esse negócio, não poderia jamais acontecer a nível natural. Se você lê a história do que aconteceu, era incrível, porque um monte dos povos em volta, por uma questão de ódio espiritual, porque os judeus na realidade são de uma raiz genética que faz com que sejam primos dos outros povos do Oriente Médio, né? Você vai ver que eles, assim, Abraão saiu de um lugar que era no que é hoje Iraque. Então a terra natal de Abraão era Iraque de hoje em dia, e ele foi, né, caminhando, e depois sua descendência tomou a terra de Israel como a promessa de Deus para eles. Mas assim, você vê que aconteceu, que tinha um ódio espiritual tão grande, né, no mundo espiritual, que os povos ali em volta queriam massacrar os judeus. E assim, você lê a história, se você não tinha nenhuma fé em Deus, você lê aquela história de como Israel voltou a ser uma nação e se fortaleceu, e você ia passar até fé, porque é milagroso as coisas que aconteciam. Vinham assim exércitos equipados com melhores tanques e aviões e armas que pudesse ter contra um monte de judeus ali sem equipamento velho, né? E tentaram guerrear e falaram: nós vamos eliminar os judeus da face da terra aqui em Israel e matar todos e colocar todos no mar. É uma coisa de ódio espiritual mesmo, uma guerra espiritual que acontece ali. Agora, assim, isso é uma questão ideológica e espiritual, não é genética, não. Tanto que eu já estive no Oriente Médio, né? E os irmãos em Cristo em outros países árabes lá amam os judeus e os têm como irmãos em Cristo Jesus, né, os judeus convertidos. E os judeus, eles têm como povo que tem uma promessa de Deus na sua vida e respeitam isso, né? Os irmãos em Cristo Jesus têm essa visão da coisa. Então, assim, eu estive com um pessoal muito precioso lá em Israel mesmo, no meio dos israelenses árabes, né? E ministrei culto lá, e o pessoal ama, né, Israel e os irmãos em Cristo, os judeus também, né, com muito carinho que eles têm por eles. Então, assim, você imagina que durante 1814 anos, você tem o povo de Israel espalhados. Como é que eles não acabaram absorvendo nas religiões e nas culturas e a nível genético, simplesmente disseminaram e desapareceram no meio dos povos onde eles moravam? Porque, entre outros motivos, e a promessa de Deus, mas eles pegavam e ensinavam a palavra de Deus e ensinavam os seus caminhos para seus filhos. Eles entendiam esse conceito. Agora, nós que somos, na maior parte, gentios convertidos, ou se você que está, né, me acompanhando aí, por acaso um judeu que conhece Jesus Cristo ou não conhece Jesus Cristo, mas assim, se você é um judeu que conhece Jesus Cristo como Salvador, então nós somos irmãos em Jesus Cristo. Mas pondera uma coisa comigo, nós que temos essa formação do que é chamado de gentios, e a igreja cristã hoje em dia, a gente não entendeu o princípio que os judeus têm entendido há séculos e milênios de como ensinar seus filhos as coisas de Deus. E nós estamos desperdiçando uma oportunidade incrível. Deixa eu voltar a ler, né, uma parte disso aqui, que diz assim, ensina, primeiro ele está falando sobre amar o Senhor e conhecer as palavras do Senhor, tá? Vamos ler a passagem toda.
Deuteronômio 6, versículos 5 a 7. Eu li um pouco mais cedo no programa, mas vamos repetir, vale a pena repetir. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Estamos falando da palavra de Deus. Todas as palavras, a palavra de Deus, as Escrituras, estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Agora, parte interessante e prática. Ensina com persistência, quer dizer que tem que repetir. Persistência significa repetir muitas vezes. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então ele está dizendo assim, pega a palavra de Deus, ensina com persistência a seus filhos. Conversa sobre as coisas de Deus. Não só ele ensina, depois ele fala conversa sobre as coisas de Deus. Quando está sentado em casa, comendo, batendo papo no sofá, quando você for caminhar com teus filhos ou ir para algum lugar, está no carro hoje em dia, vai conversando sobre as coisas de Deus com seus filhos. Depois ele diz assim, para falar disso quando deitar e quando levantar. Então você pega seus filhos quando vão deitar e fala das coisas de Deus com eles, faz uma oração, eles vão dormir. Eles levantam de manhã, fala das coisas de Deus, ora um pouco, eles começam o dia. Depois, quando vocês estão de folga em casa, fala sobre as coisas de Deus. Desliga aquela televisão um pouco, gente. Desliga um pouco, computador, internet e fala das coisas de Deus. Discipula seus filhos na sua casa. É uma oportunidade inédita que a gente tem. E a igreja, em vez de só pensar num paliativo de um culto uma vez por semana para trazer a criança, quanto de ensino você consegue colocar na cabeça de alguém em 1 hora, uma vez por semana, 1h30, uma vez por semana, gente? Nós precisamos entender que para discipular uma criança nas coisas de Deus, você precisa muito, muito, muito mais do que 1 horinha no domingo. Precisa pegar e investir na vida da criança. Eu tenho até um sonho, uma visão, onde os campos ou os prédios que a gente usa para reunir a igreja pudessem diariamente ofertar tempos também para trazer a criança e ser ensinada as coisas de Deus. Não uma vez por semana, mas diariamente, regularmente, sem parar. Com persistência, regularidade, vez após vez, quando levantar, quando dormir, falando em casa, e investir na vida da criança as coisas de Deus. Aí o que vai acontecer? Vai levantar uma geração em que o menino vira adolescente e ele é um guerreiro de Deus. Na minha família foi assim, a gente já era guerreiro de Deus, abraçávamos a causa com os pais e a gente estava pronto a fazer sacrifícios, guerrear junto, ministrar a palavra para os outros e nunca nós fomos atraídos de volta ao mundo para uma vida de drogas e de farra e festas e beber em excesso e todas essas loucuras, que muitas vezes os jovens acabam, a imoralidade sexual, que acaba também proliferando doenças e, enfim, assim, todas as coisas que Deus não nos chamou para vivermos, está acontecendo com nossos jovens, porque a gente não está discipulando eles quando criança, não estamos investindo, não estamos ensinando, não estamos pagando o preço de desenvolver a vida da criança desde cedo. Então esse é um processo que depende dos pais. Olá, sou o pastor Gary Haynes e eu tenho que te dizer, acabou, nosso tempo de hoje acabou. Ajuda a gente a divulgar o programa, gente. Eu estou falando disso todo dia porque é importante. Fala para os outros, ora para a gente, estamos aí numa guerra para as coisas de Deus juntos. E se Deus quiser, te vejo no nosso próximo programa, Movimento dos Discípulos. Olá, sou o pastor Gary de novo e eu quero falar com vocês sobre esse ministério, Movimento dos Discípulos. Nosso ministério é algo que Deus fez nascer no meu coração para fazer diferença em nossa geração para Jesus. Eu acredito piamente que a palavra de Deus tem que ser a nossa autoridade máxima em assuntos espirituais. Infelizmente, em muitos casos, nós deixamos tradições e opiniões dos homens tomarem um espaço de pé igual com a palavra. Então, parte da nossa visão é ensinar a verdade de Deus de forma impactante. Se tem que contrariar, que contraria, mas que contraria quem está errado, Que a palavra de Deus que faça o trabalho de contrariar para trazer as pessoas para o que é certo e verdadeiro, porque isso muda vidas.
E parte da visão é a gente aprender a sermos discípulos de Jesus, como era a igreja no Novo Testamento, sermos cheios do Espírito Santo, como a igreja no Novo Testamento, e sermos cheios de compaixão e amor para as pessoas, como também era a igreja no Novo Testamento. Esse projeto é um projeto de fé. Eu não tenho como bancar. Se nós vamos continuar aqui no ar, onde você está assistindo, acompanhando, se a gente vai poder não só continuar no ar aqui, mas pensar em ir para outros lugares, né, outros canais, outros espaços, só podemos fazer isso com sua ajuda. Nós precisamos de parceiros que ajudam com contribuições, né? A gente chama de parceiro em missão. O parceiro, né, que está conosco no projeto, e na missão que nós estamos juntos aí de fazer algo para Deus. Então assim, você pode fazer uma contribuição única agora para ajudar, você pode fazer um compromisso mensal, né? Nós temos um plano onde a partir de um certo nível de compromisso você ganha, né, um brinde do ministério, né? De forma nenhuma estamos tentando te recompensar pela sua oferta, é apenas uma forma de agradecer na realidade. Então assim, se você quer trabalhar conosco nesse projeto, vai para o nosso portal agora, que é discipulodejesus.com.br. Repetindo, discipulodejesus.com.br. Lá você vai ter onde clicar, cadastrar, fazer seu compromisso. Você pode contribuir com um cartão de crédito, débito, boleto bancário, depósito bancário, como você quiser. Então, ajuda a gente a expandir e tocar vidas para Jesus e continuar no ar aqui abençoando a tua vida também.